Nós estamos no capítulo 14, ensinando a favor da verdade, subtítulo 4, a tua função na expiação. Parágrafo 1. Quando aceitares a inculpabilidade de um irmão, nele verás a expiação, pois, ao proclamá-la nele, fazes com que seja tua e verás o que buscaste. Não verás o símbolo da inculpabilidade do teu irmão brilhando dentro dele, enquanto ainda acreditares que não está lá. A sua inculpabilidade é a tua expiação. Dá isso a ele e tu verás a verdade do que reconheceste. No entanto, a verdade é oferecida para ser primeiro recebida, assim como Deus a deu primeiro ao seu Filho. O primeiro no tempo nada significa, mas o primeiro na eternidade é Deus, o Pai, que é ao mesmo tempo primeiro e único. Além do primeiro, não há nenhum outro, pois não há ordem, nem segundo, nem terceiro, e nada a não ser o primeiro. Nossa, esse subcapítulo, né? Jesus já começa esse trecho dizendo que a nossa função na expiação é aceitar a inculpabilidade dos nossos irmãos, né? E é só assim que nós vamos aceitar a inculpabilidade para nós mesmos, reconhecendo o nosso irmão por aquilo que eles são e aí automaticamente nos reconhecendo por aquilo que nós somos, né? No curso fala que Deus é a única causa e o Filho é o único efeito. E não existe nada no tempo, porque só o que é eterno é real. E aqui, né, eu trouxe um comentário do Ken, porque o Ken fala assim, que essa parte é um pouco a parte de como a gente vê tradicionalmente. Então, para nós, existe o conceito de trindade, né? Mas aqui Jesus fala assim, não há a trindade, não tem segundo, não tem terceiro, tem apenas um. Então, na nossa mente dualista, a gente pensa que tem uma trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e com cada parte dessa distinta da outra, né? Aí ele fala assim, não, mas no céu não tem Deus, não tem Cristo, não tem Espírito Santo, somente Deus, que está além de todos os conceitos de deidade que a gente tem separado e diferenciado. E aí ele fala que para nós aqui, enquanto nós pensamos estar aqui no mundo, é que a gente precisa aprender a refletir a perfeita unidade de Deus nos nossos relacionamentos, não vendo os interesses dos outros como separados do nosso. Então a filiação de Deus é uma, tanto na verdade como na ilusão. Isso que é importante, né? Então a filiação de Deus é uma na verdade, no céu, só existe um Filho, um Deus, e na ilusão também. Então nós estamos também unidos na ilusão. Somos o único filho sonhando com a reclusão, sonhando que estamos separados de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Lu? Não, eu só achei bem forte essa parte, né? Que ele fala que a sua inculpabilidade é a tua expiação, porque no subcapítulo anterior a gente viu da inculpabilidade, né? E aí, a partir do momento que a gente reconhece a nossa inculpabilidade, automaticamente reconhece a inculpabilidade do nosso irmão, que é a nossa, e aí se faz a expiação, sabe? Muito linda essa parte. E mais importante, né? Esse é o seu papel na expiação, ele fala. A questão é também nós percebermos os interesses em comum, porque já que estamos também unidos pela ilusão, nós ficamos
num lugar de julgamento em que a gente não aceita a inculpabilidade, e quando não aceita a inculpabilidade, a gente não percebe os interesses em comum. E aí eu não entendo como é nós estarmos unidos na ilusão. Como é essa união na ilusão, sem perceber interesses comuns? Tudo fragmentado, sem comunicação, cada um pensando que é um indivíduo e que vai estar com pensamentos privados e vivendo loucamente, insanamente, porque acredita que é um indivíduo e que está separado e que não vai olhar para a culpa em momento algum. Até quando? Porque, olha, isso de estar unido na ilusão é muito forte, né? Porque quando eu olho para uma pessoa e eu reconheço que ela, assim como eu, também acredita que falta alguma coisa, que falta o amor de Deus. Quando eu olho para essa pessoa e eu reconheço que ela está tão insana quanto eu acredito que é isso que é se unir na ilusão, né? Porque eu acho que o nosso problema maior é sempre... Veja, todos os problemas, conflitos que a gente tem de relacionamento, ou todas as vezes até em que a gente fala de alguém, né? Eu vejo isso muito em mim, assim, muito presente. Ah, nossa, fulana, sei lá, é muito apressada. Então, se eu tô falando que ela é muito apressada, é porque eu acho que eu não sou. Então, sempre essa necessidade, né, de separar, e eu não consigo ver que na ilusão, na insanidade, eu também, né, tô unida a essas pessoas. Nós todos estamos aí na ilusão, acreditando que nós somos todos seres separados com mente privadas, né? E aí, de repente, aqui nesse primeiro parágrafo, ele já traz um conceito, ele fala, não tem trindade, não tem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro. É um. E acredito que o curso de Milagres inteirinho, 1.200 páginas, para nos falar sobre isso. Que é um. Todas as equações matemáticas para chegar ao mesmo resultado. É um. É bem isso, né? Quando ele fala sobre esse propósito aqui, nunca é na forma, né? A gente já está cansado de bater nessa tecla que nunca é na forma. Mas eu acho que essa unicidade é na busca, sabe? Cada um tem a sua jornada, mas a busca é a mesma. Eu acho que esse é o propósito aqui. Não sei, eu tinha entendido assim nessa parte. O propósito é o mesmo, é que a gente acha que é diferente, né? Hoje eu estava lendo uma parte aqui do livro do Davis que ele falava assim, que todos nós temos habilidades aí, nós temos capacidades, e elas são todas muito individualizadas, né? Então, cada um tem uma capacidade para fazer alguma coisa diferente. Um é melhor em comunicação, o outro é melhor em, sei lá, visualmente, enfim. E todos nós temos aí certas habilidades. E aí ele fala assim, eu achei tão bonito, ele falou assim, então, imagina se você olha para as suas capacidades, para as suas habilidades, aquilo que você tem de melhor, e você traz e fala assim, Espírito Santo, eu estou entregando as minhas habilidades nas suas mãos, para que eu seja verdadeiramente útil. Eu não quero controlar nada. Dá um alívio, né, Ju? Dá um alívio. Exatamente. A gente já se sente livre dessa carga, dessa sobrecarga de pensamentos inúteis. Isso. E usar isso, né? Então ele fala, o Espírito Santo usa todos os símbolos, nada vai ser perdido, nada vai ser desperdiçado, né? Então vamos lá no 2? Vamos. Tu, que pertences à primeira causa, criado por ele como ele mesmo, e parte dele, és mais do que apenas sem culpa. O estado de inculpabilidade é apenas a condição na qual o que não está presente foi removido da mente desordenada que pensava que estivesse. Esse estado, e somente esse,
Tu tens que atingir com Deus ao teu lado, pois, até que o faças, ainda pensarás que estás separado dele. Talvez possas sentir a sua presença ao teu lado, mas não podes ter o conhecimento de ser um com ele. Isso não pode ser ensinado. O aprendizado aplica-se apenas à condição em que isso acontece por si mesmo. Nesse parágrafo aqui, ele está falando da criação, né? Então, tu que pertences à primeira causa criada como ele, por ele, como ele mesmo, e parte dele, a imagem e semelhança, né? Então, por isso, não temos culpa. Então, se quisermos acolher Deus aqui dentro do coração, é sem culpa. O curso fala muito do altar imaculado, né? E, assim, durante muito tempo eu percebi como eu estava querendo acolher Deus dentro do meu corpo, dentro do meu personagem, dentro da minha historinha, dentro daquilo, né, que eu conseguia conceber. E aí ele fala que nós não podemos aprender a sentir a presença de Deus. Isso simplesmente acontece. Não é um processo que aos poucos, eu conheci uma parte. É tudo ou nada. E aí eu lembrei daquela parte do curso onde ele fala que o objetivo, né, do curso não é ensinar o significado do amor. E sim remover as barreiras, né, que nós construímos, a consciência da presença, né? Sim. Porque ela está lá. E aí, ela está aqui já. Exato, exatamente, né? Aí o Ken desse parágrafo, ele fala assim que nós estamos falando apenas de olhar para as nossas ilusões da culpa e trazê-las à verdade, onde elas vão desaparecer. Ele fala assim, o amor de nossa primeira causa no qual desaparecemos não é o nosso foco. Nossa preocupação é apenas dar as boas-vindas à verdade, que é expressa quando nós perdoamos a nossa culpa e quando nós vemos os nossos irmãos com a mesma mente dividida que nós temos. Então, ele fala assim, que por essa razão, a passagem, esse parágrafo acima, está enfatizando o método de cura do curso. Eu não olho para o que é real, mas apenas tento descobrir, eu tento olhar para o meu investimento no falso. Então, ele volta lá e fala que nós vamos despertar para o amor do céu, removendo as barreiras, né, da culpa e do especialismo, que é o que nos mantém adormecidos. Então, quando nós nos apoiamos nesse amor e alegremente, legal essa palavra, alegremente, trilhamos o caminho da culpa para a inculpabilidade, da diferenciação para a semelhança, que leva, em última instância, à unicidade do amor que nos criou e o que nós somos, né? É importante isso aqui, ó, eu achei, porque, ou seja, a lição do curso o tempo inteiro não é procurar buscar o amor. É só eu entender o investimento que eu tenho em não reconhecer o amor. É só perceber que é inevitável. Nós estamos lutando para evitar o inevitável. Para isso. Uma luta em dor, né? É tão fácil. Isso, é tão fácil nos render. Seria tão fácil nos render, tão fácil nos entregar. É só disso que a gente tem. Porque não olhamos para a culpa, não queremos olhar para essa culpa que está escondida. Porque tudo que a gente sente de incômodo é porque tem culpa. E nós sentimos culpa. A culpa de ter traído Deus. Ela está embutida em todos os pensamentos de desconforto. Todo e qualquer desconforto. Vocês já perceberam quantos compromissos sociais nós temos? E quantos convites nós aceitamos sem querer estar naquele lugar? Não é? Pode repetir?
Pode repetir? Se vocês já perceberam quantos compromissos sociais a gente tem, quantos convites nós aceitamos sem ter a menor vontade de estar naquele lugar, com aquelas pessoas, ou... E aí, né, claro que tem a nossa resistência, e muitas vezes nós estamos resistindo a, né, estar em comunhão com as pessoas, mas o que eu queria chamar a atenção, assim, é na sutileza do quanto nós acreditamos que precisamos fazer para que as pessoas nos aceitem. E no fundo, a Tuzita estava falando isso antes, né? No fundo, a gente não quer ser aceito pelas outras pessoas. No fundo, eu acredito que eu preciso fazer isso para que eu seja digno de qualquer tipo de amor. E assim, é difícil a gente entender, mas dá muito trabalho sustentar essa figura do ser que sofre. E que não merece. O tempo inteiro. Fico sempre me justificando para fazer esforço. Eu preciso fazer esforço para eu ser uma pessoa digna. Sem esforço, quem serei eu sem esforço? Você tem que se esforçar para poder. Mas isso é a culpa. É justamente é o preço. É o preço. É o preço que você paga para você ser. E não precisa nada disso, é inevitável. A gente vai se render a tudo isso. Fazer só o que é bem entendido. Você acha que as coisas acontecem por vontade do Espírito Santo, né? As coisas acontecem para nosso aprendizado. Certo, então para nosso aprendizado, e quem está no comando é o Espírito Santo. Então, depende. Depende da sua escolha. Não, mas eu escolho, eu abro mão. Eu não quero saber do ego, se dane, eu quero saber, ó, Espírito Santo, aperta aí, ó, me oriente aí. Isso. Né? Isso. Então, na hora que você faz isso, você entra num processo de aceitação total do que está rolando na sua vida, né? Isso. Você é formiga no formigueiro. Ah, mas não era isso, né? Eu me perdi. Eu fugi o pensamento. Vamos ver aí, Juliana, se tem alguém mais que queira falar. Tuzita, quero ouvir sua voz. Eu ia perguntar uma coisa. Não, eu tô me deliciando aqui com os comentários de vocês. Nada a acrescentar, não. Só eu realmente concordo. É muito mais trabalhoso no sentido de esforço, né? A gente tentar manter tudo separado, né? Realmente manter esse mundo, né? É um trabalho árduo, assim, que a gente carrega nas costas, né? Quando seria muito mais fácil a liberação, né? Seria muito mais fácil. Mas, enfim, né? Eu tenho me dado conta de que, assim, para mim essa coisa de ficar muito na coisa do perdão, sabe? Em qualquer coisa que aconteça, eu vou perdoar, eu achei que eu estava ficando muito mental com essas coisas, estava ficando muito na mente. E agora a minha única oração que eu faço agora, eu parei de usar essa frase, eu vou perdoar o que está acontecendo, eu vou perdoar. Agora a minha única oração ao Espírito Santo é que ele me mostre o que é o amor, sabe? Sim, porque eu acho que quando você chama, né? Quando você se dispõe a conhecer o amor, eu acho que aí ele já te envolve, né? E você sai um pouco da mente e você entra mais na... eu vou chamar de coração, porque eu não uso tanto a linguagem do curso, porque eu sou nova, tá? Com a linguagem do curso, mas eu acho que quando você chama o amor, você entra mais no coração, né? Você usa a mente certa, né? Você se alinha à mente certa, né? Então, eu acho que aí tudo fica mais fácil, o peso vai embora, mesmo que por um átimo de segundo, mas você sente realmente o que disse aqui, né? Talvez possa sentir a presença ao teu lado. Então, nesse momento, eu sinto a presença de Deus, mas eu ainda não tenho conhecimento de ser um com Ele, mas só a presença dele ao meu lado, nem que seja por um segundo, já é tudo. Até porque esse é o nosso propósito, né? Experimentar a paz, nos aquietarmos.
É muito interessante isso que você falou de chamar o amor, né? É como se fosse um pedido de buscar essas testemunhas, né? E quando eu ponho esse pedido, esse propósito, né? Foi ontem? Não, antes de ontem, lá no webinar que a gente fez, no final, nós sugerimos com a meditação do próprio jogo, né? Então, imaginou colocar esse propósito todos os dias na vida? Eu escolho dar a mão ao meu guia interior e me juntar ao amor. E ir além de qualquer pensamento não amoroso, experimentar a verdade sobre mim mesmo. Toda a questão do propósito, né? Hoje eu estava falando com uma super amiga minha, ela me ligou e falou assim, nossa, eu preciso de ajuda, porque eu acho que, eu não sei, eu estou ficando indiferente à vida. E as coisas acontecem, as piores coisas, assim, né, que eu estaria desesperada e parece que agora. E mesmo as coisas, eu estava falando, né, na terça-feira também de êxtase, de euforia, mesmo as coisas que me deixariam super eufóricas, felizes, parece que era neutro. E aí, será que eu estou ficando doente? E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim, nossa, insano, de verdade, é o contrário. Quem aqui, né? Porque assim, o mundo manifesto, o mundo aqui do ego, ele foi feito para dar errado. Ele é um lugar que foi feito e criado para nós nos escondermos do amor de Deus. Então, ele, na forma, é tudo errado. Não tem nada certo aqui. Né? Então começa a avançar a idade, já começa a dar um monte de problema de saúde. Ai, meu Deus, o que eu faço, né? Então, assim, de estar diante de tudo isso que está acontecendo, e de repente a minha percepção não é nem indiferença. Eu não sei nem explicar, mas eu também, esses dias, essa semana, eu também estava com essa sensação de que eu estava um pouco alheia a tudo que estava acontecendo e que de repente eu não estava me aprofundando na minha lição aí de perdão que estava vindo, né? Isso que a Tuzita falou, eu tenho que perdoar. Mas até depois eu entendi que às vezes, quando está com um propósito mais firme aqui na mente, quando surge a situação, eu nem penso em perdão, né? Surge a situação, acho que 2 semanas atrás, não sei, deu uma raladinha aí no meu carro, aí surge a situação, acontece, e aí parece que não aconteceu nada. Ah, tá bom, ralou, depois eu vou lá, conserto e tal. E aí, ou seja, já foi perdoado, né? Nesse sentido, você nem compra a ideia da ilusão, saca? Simplesmente ela passa. Você ali como observadora, né, João? Passou, não comprou a ideia e não tem o que ser perdoado. Você não se identificou com aquilo e tá tudo certo, saca? Eu tava vendo aqui nesse parágrafo também, eu não sei se tá muito a ver com o parágrafo, mas é uma coisa que eu sentia no começo do livro, sabe? Do tipo, eu desprendia muita energia, pensando, falando, putz, nossa, mas eu escolhi errado, o que eu tô fazendo aqui, saca? Por que eu fiz isso? E tipo, tanto faz, já tá aqui, saca? É focar agora em tirar essas barreiras que já estão construídas, sabe? É amor dali, amor. E não no passado, nossa, por que eu tô aqui? Eu devia ter feito diferente. Não, não é esse o foco, é só energia perdida, né? Não precisas compreender. É o parágrafo 4? Não, é o 3. É o 3. Quando tiveres deixado que tudo que obscurece a verdade em tua mente santíssima seja desfeito para ti e, portanto, estiveres em graça diante do teu Pai, Ele dar-se-á a ti como sempre fez. Dar-se é tudo que Ele conhece, e assim é todo conhecimento. Pois o que Ele não conhece não pode ser e, portanto, não pode ser dado. Não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado. Pede, ao contrário, para aprenderes como perdoar e a restaurar o que sempre existiu em tua mente sem perdão. A expiação vem a ser real e visível para aqueles que a usam. Na Terra, essa é a tua única função,
e tens que aprender que isso é tudo o que queres aprender. Vais te sentir culpado até que aprendas isso, pois, em última instância, seja qual for a forma que tome, a tua culpa surge do teu fracasso em cumprir a tua função na mente de Deus com toda a tua mente. É possível escapares dessa culpa falhando em cumprir a tua função aqui? Veja que interessante esse parágrafo na sequência, né? Ele trazendo que a nossa função é o perdão total e aceitar a expiação. E que quando eu não faço isso, eu sinto culpa. Eu sinto culpa porque eu não estou cumprindo a minha função. E aí, de novo, né? Eu não tenho que inventar o amor já existe. Eu tenho só que tirar as barreiras entre mim e a outra pessoa, o que eu vejo como uma outra pessoa lá fora. E aí, a gente sempre fala muito de pedir perdão a Deus, né? Então ele fala assim, eu não tenho que pedir perdão para Deus. E sim aprender a perdoar verdadeiramente para que eu restaure a lembrança de quem eu sou. E aí, o Ken traz aqui, né, que quando nós não tivermos cumprido nossa função do perdão e alcançando, assim, o estado de graça, que é o último passo antes que Deus dê o dele, o curso fala, né, que Deus dá o último passo. Então, nosso Pai faz, né, entre aspas, a sua parte ao dar o amor que Ele já deu quando nos criou. Nada além disso pode ser dado, aquilo que a Ana trouxe, né, é projeção. Pois nada que não seja de Deus existe. Então, ele fala que seguindo a orientação gentil de Jesus, eu abandono o que nunca existiu para aceitar o conhecimento do que sempre existiu. E aí eu não preciso fazer nada além de aprender a perdoar, trazendo a escuridão da minha percepção equivocada para a luz da correção do Espírito Santo, restaurando a consciência do amor que nunca nos deixou. Então, como não há verdadeiramente nada a ser perdoado, nada aconteceu para separar de Deus ou fragmentar sua filiação, a nossa função é simplesmente retirar as projeções dos nossos irmãos que presumem que algo de fato aconteceu. Então, primeiramente, a culpa pelo nosso pecado, que removeu o amor da nossa consciência, e então o pecado do outro, que eu acredito ter removido o amor de mim mesmo. Então, sem a ilusão da culpa e do pecado, nada permanece além do amor total de Deus, que o nada do ego tentou ocultar. E quando eu nego o perdão e eu vejo o interesse dos outros como separado do meu próprio, então, inevitavelmente, eu me sinto culpado. E a insanidade do ego fala que eu posso escapar dessa culpa através da projeção. Então, quando eu escolho a sanidade do perdão, totalmente, né, na minha mente, e com todos os filhos de Deus, então eu tomo a decisão certa, da mente certa, pela visão e não pelo julgamento. E aí desfaz a culpa que surgiu com a decisão pela criação equivocada, ao invés de criação, que é a nossa função no céu. Quando o curso fala de criação, é simplesmente a extensão do amor, né? E às vezes, viu, Juliana, para a gente lembrar do amor, para a gente lembrar de quem nós somos, já que nós não precisamos fazer nada, nós não podemos interagir, porque é exatamente esse lugar que eu preciso entender que é para recuar e escutar a verdade. Porque o ego sempre fala alto, sempre é mais contundente, sempre tem ponto de convencimento. A voz do Espírito Santo é baixíssima. Então, se eu não recuo para escutar, eu não vou escutar. Eu vou viver nesse turbilhão que não tem fim, porque isso é um vício emocional. E que eu já vivi nessa questão de estar
acreditando em todos esses pensamentos equivocados, e aí vai para uma perda de energia, e chega um momento em que eu também não me sinto mais com poder nenhum. Então, temos que estar no silêncio, temos que estar buscando aquietar-nos para olhar para dentro, porque o amor só pode estar nesse lugar. Não tem como eu receber amor de outra pessoa, porque só tem o primeiro, não tem o segundo, não tem o terceiro. O amor só pode ser buscado dentro de mim. Eu só posso experimentar no silêncio. Eu só posso buscar de uma maneira muito, 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 muito sentida comigo mesma. E sair de qualquer tentativa de comunicação nesse sistema de pensamento que não escuta. É muito bom, né? O curso sempre fala que a comunicação é só do espírito. Então, a comunicação é o quê? Às vezes, basta olhar e você já comunica. Um olhar que não precisa mais nada. Nós precisamos estar nos abençoando só no olhar. E essa aceitação natural de quem nós somos. É assim, toda hora, toda hora. E você tem razão, o ego sempre fala primeiro. E não para. E traz uma lógica por trás daquilo que ele faz toda uma estrutura. Tem sempre uma história. Não vai acabar, as histórias vão continuar. Rita, você queria dizer alguma coisa? Não, é porque para mim é muito forte, né? Eu estabeleço ordem de dificuldade, né? Então, assim, tem coisas que até passam, né? Mas outras, eu comigo mesmo, é difícil me perdoar por algumas coisas e situações, né, que eu crio, ou a forma como eu reajo, né? Então, a questão da culpa é porque a gente estabelece ordem de dificuldade. Eu posso perdoar até a página 2, né? Da 3 em diante é um pouco mais difícil, né? Mas enquanto a gente não... Isso aqui já está no primeiro parágrafo, né? Enquanto não tiver deixado que o que obscurece a verdade na nossa mente seja desfeito, a gente não vai, né? A gente não vai conhecer a Deus, né? Ele não vai se dar a ti como sempre fez, né? Quer dizer, a gente não reconhece por conta da culpa, porque estabelece esse grau de dificuldade. E aí eu também percebo que eu estabeleço tanto para a culpa quanto para os milagres também, sabe? Para mim é a mesma, é a face da moeda, né? Como eu estabeleço ordem de dificuldade em milagre, eu acho que tem coisas grandes, que tem transformações que são tão grandes que não vão acontecer. Eu também estabeleço que tem certas culpas que são impossíveis que eu me perdoe, né? É só isso aí. Só para deixar aqui aberto para ver se o Espírito Santo vem e já tira tudo isso aí. O que eu queria falar é que, da mesma forma em que o ego se justifica muito bem, o Espírito Santo também, né? Por isso que é difícil, você não compreende a coisa de um lado ou do outro. Então, você tem que fazer escolha. Eu acho isso interessante. Eu sempre me bato muito com isso. Me bato não, eu me reflito muito com isso, porque eles dois, o livro fala que eles dois se justificam muito bem, por isso eles não coexistem, né? Porque quando você está na lógica do ego, a história toda se justifica muito bem. E se você está no Espírito Santo também. Então, a grande dificuldade da gente aceitar o curso de milagres é justamente isso, porque a gente está no embate todo do ego, tudo justificadinho.
e de repente você descondicionar sua mente para entender tudo que o curso de milagres fala e também se justifica. Aí tem que passar pelo instante santo e pelo esse aquietamento para você sentir isso e fazer sentido, porque até eu mesma, às vezes eu leio as lições do curso e nem me faz sentido, que eu estou tão conturbada. Se você não tiver um assentamento, você não consegue assimilar a informação, né? Porque você está toda justificada pelo ego. Então, você não consegue entender aquilo ali. Então, precisa de um aquietamento, de um assentamento realmente, para que você consiga assimilar as leis da mente certa. E ajuda quando você sabe o que está buscando. É uma coisa assim, toda hora, quando a gente está naquele conflito de escolha, que você vê que você está querendo escolher de uma forma, que aquilo se apresenta para você daquela outra forma, e aquela loucura, você tem, meu Deus do céu, eu tenho que aquietar, que livrar, que as duas coisas existem exatamente nas mesmas dimensões. Eu que vou ter que escolher qual é que eu vou botar a minha energia, né? Mas você pode pedir ajuda, você não está só. Exato. A gente não lembra de pedir ajuda. Exatamente. A gente acredita que está só. Exatamente. A gente tem que saber que a gente tem uma mente milagrosa, dada por Deus. Seja certo ou errado, o que a gente focar vai ser real para você. Seja certo ou errado. Sim. E a gente tem que aquietar para a gente entrar nessa suavidade. É muito difícil enquanto a gente está na complexidade, né? Por isso, Eu estou falando isso aqui para limpar isso dentro de mim, porque eu conheço, já sou estudante dos milagres há 5 anos, já tive muitas catarses e até hoje, no dia de hoje, eu já estou vivendo esse drama aqui dentro de mim, por conta da inquietação. E também tenho que estar aceitando de saber que esse é um processo, né? São os testes, é o processo que a gente está passando. Porque essa contradição é justamente o que nos faz crescer. Se não tiver contradição, tá morto. Hoje eu tive um dia bem contraditório. Assim, meu Deus, como é que eu não consigo botar em prática? Não é possível. Tá ouvindo Mas o professor errado. Tá ouvindo o professor errado. Mude o canal. E a coisa de lembrar também, né? Tem uma das lições que fala, né, que Deus tem um plano para a salvação, né? E lembrar que eu não sei qual é o plano, mas Ele sabe, né? Então, sair do caminho. Mas eu sempre acho que o meu plano é o melhor, né? Exatamente. E não está dando certo. Certo? Hoje eu fiquei nesse drama. Ô, Ana, vamos então, a gente hoje faz mais o parágrafo 4 e aí na semana que vem a gente termina esse subcapítulo, né? Tá bom, ok. Não precisas compreender a criação para fazeres o que tem que ser feito antes que esse conhecimento seja significativo para ti. Deus não rompe barreiras e nem as construiu. Quando tu as libera, elas se vão. Deus não falhará, nem nunca falhou em coisa alguma. Decide que Deus está certo e tu estás errado, a teu próprio respeito. Ele te criou a partir de si mesmo. Esse si mesmo está com letra maiúscula, mas ainda dentro de si. Continua com letra maiúscula. Ele conhece o que tu és. Lembra-te de que não há segundo para ele. Não pode haver, portanto, ninguém que não tenha a sua santidade, nem ninguém que não seja digno do seu amor perfeito. Não fales em tua função de amar em um lugar sem amor, feito de trevas e engano, pois é assim que as trevas e o engano são desfeitos. Não fales para contigo mesmo, mas, em vez disso, oferece a Deus e a ti mesmo o seu Filho irrepreensível.
por essa pequena dádiva de apreciação pelo seu amor, o próprio Deus trocará a tua dádiva pela sua. Linda essa frase. Não fales em tua função de amar em um lugar sem amor. Muito bom, né? E aí vem de novo, né? Eu não sei qual é o plano de Deus para a salvação. Eu não preciso compreender a criação para que eu cumpra a minha função. Porque a gente está tentando muito entender, né? Então eu não preciso entender para que esse conhecimento, né, seja significativo para mim. E de novo, né, eu preciso só derrubar as barreiras contra a consciência do amor, né? E aqui ele fala mais uma vez, você não sabe se avaliar. Então todos nós somos dignos do amor perfeito de Deus, todos, né? E aí isso também, né, que a Ana falou, ele pede, não falhe em amar, mesmo num lugar sem amor, feito de trevas e engano. E essa é a única maneira de desfazer as trevas e o engano, na nossa mente, não no mundo, né? E aí tem uma parte do Ken aqui que ele fala que tudo na nossa vida se resume à decisão. Então eu preciso reconhecer a minha escolha equivocada pelo ego, que é quando eu percebo os outros como separados de mim. Então assim eu dou realidade às leis do especialismo do lado de dentro, de que o mundo de relacionamentos é dividido em categorias e hierarquias. Então existem aqueles que eu amo, aqueles que eu odeio. Aqueles que eu amo e aqueles que eu amo mais que os outros. Aqueles que eu amo e que eu odeio dependendo da situação. No entanto, quando eu me decido por Deus, eu curo essa insanidade da fragmentação. Porque agora eu reflito só a perfeita unicidade de não ver ninguém diferente de mim. Então eu aprendo que eu compartilho igualmente a não santidade do ego e a santidade do céu. Um Deus, um Filho, é um. Ju, eu quero te agradecer e quero lembrar também que a Helen, quando recebeu o ditado interno deste livro, ela não sabia para quê. Ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com ela. E mesmo quando ela passou o que ela tinha taquigrafado para o Bill digitalizar, eles não sabiam, eles levaram 7 anos digitando o livro e escondendo lá no arquivo, no trabalho deles, para que ninguém soubesse. E é exatamente porque nós não confiamos no plano que essas coisas acontecem e que elas se tornam coisas que nós não poderíamos imaginar. O Curso em Milagres já está em não sei quantas línguas, alcançando não sei quantas pessoas, e surgiu de uma pessoa cética que disse, mas eu não acredito em Deus. Por que eu estou recebendo esse ditado interno? Por que eu tenho que fazer isso? E a resposta de Jesus foi só uma, mas você vai fazer. Você está fazendo. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Estamos no plano perfeito. E a vontade de Deus é a felicidade perfeita para nós. E isso não precisamos duvidar. Então eu quero agradecer, desejar a todos uma boa noite e estar disponível aí para esses ensinamentos de hoje virem para bem mais pertinho desse lugar onde a paz está querendo chegar mais forte. Nossa, que lindo isso que você contou sobre a Helen, mas ao mesmo tempo, né, que ela disse que não acreditava em Deus, mas que bom que ela acreditou na voz, né?
se eu ouvisse isso, será que eu iria sentar para escrever alguma coisa assim, né? Mesmo eu achando que eu acredito em Deus, sabe? Tem isso me veio agora. Mas que lindo que ela acreditou na voz, né? Mas, Tuzita, ela resistia. Ela, inclusive, ela só voltava a escrever porque ela se deprimia. Ela não conseguia ter forças para levantar, para trabalhar. Se ela não colocasse... Não desse continuidade. Não desse continuidade ao trabalho. Ela, às vezes, interrompia, ela estava ouvindo a voz e ela ia atender o telefone para ver se isso era o suficiente para a voz calar. E quando ela desligava o telefone, a voz continuava na mesma frase. Sempre com a continuidade perfeita, pausava. Isso fez um chamado para ela. Claro, porque nós não temos noção do mistério. Eu não sei se você sabe, agora tem um curso de amor, que já é uma outra pessoa, a Marie Perron, que escutou a voz. E nesse livro, logo no prefácio, ele diz, muitos vão escutar a voz. Muitos. E não importa quem foi o primeiro, nem o centésimo, nem o milésimo. Mas é inevitável, todos nós vamos escutar a voz. Então não foi privilégio de Helen, não. Nós vamos escutar, Tuzita. Me conte primeiro, viu? Quando você escutar, me diga. Não, com certeza. Eu acho que realmente não é privilégio, mas eu achei lindo que, apesar da relutância, ela ouviu, né? Mas também tem o lance, né? Ela também não teve escolha. Sim, e esse que é o engraçado. A gente acha que tem escolha, mas não tem. Lindo. É lindo, porque a gente não tem escolha numa coisa que é realmente maravilhosa, né? Sim, é verdade. Isso é inevitável, né? Por isso o plano de Deus é perfeito. Porque nós estamos resistindo apenas ao plano perfeito. Só adiando, né? Sim, adiando. Pois é, eu tô achando que todo mundo tá escutando a voz já e tá todo mundo não querendo escutar, hein? Oba, oba! É verdade. É você que tá dizendo isso. Bom, gente, queria agradecer. Aí, então,